Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade nas atividades do terceiro bloco, né, de atividades domiciliares. E como ele está extenso, todas as matérias, elas estão muito extensas, quer dizer, todas as que eu faço, né, que seria matemática, língua portuguesa e a interdisciplinar. Então, é uma média de 17 a 18 folhas por disciplina. Então, nós vamos iniciar por língua portuguesa e eu gravei para vocês aqui uma parte das atividades, até a atividade 4, porque são muitas, né? Então, vamos fazer um pouquinho devagar para vocês fazerem direitinho, certinho. Tem coisas aqui que a letra está muito pequena, né? Então, fica difícil para vocês visualizarem, até para mim aqui, mesmo olhando os slides, ele está difícil de ser visualizado. Eu fico imaginando vocês, porque vocês vão ter uma cópia em preto e branco, né? Provavelmente eles vão duplicar a atividade, coloca duas na mesma folha, e aí fica mais difícil ainda, né? Porque não tem condições de fazer da forma que poderia ser feito, que seria a atividade assim, bonitinha, numa folha só, ela é colorida, então isso é praticamente impossível. Para quem pode imprimir ela colorida, maravilha. Mas a maioria não pode. Então, é legal que vocês assistam esse vídeo, porque aqui eu digitei tudo no programa do PowerPoint e fica melhor para vocês acompanharem, tá? Então, vamos começar. Como aqui a primeira folha da atividade, ela fala sobre mito, eu coloquei para vocês aqui uma tela muito bonita de uma deusa lá da mitologia grega. Para isso, a gente precisa primeiro entender o que é mito, tá? O mito também é um gênero textual, onde a característica do mito é falar sobre seres especiais, seres fantásticos, e que saem muito da nossa imaginação, porque não existe nada que comprove que um dia eles existiram, né? Então, mito é algo que a gente escuta dizer, que passa de pai para filho, ou das civilizações mais antigas, né? E ela chega até nós agora como mito. Por quê? Porque nada prova que um dia ela existiu. Então, o mito mais assim falado, mais estudado, são os deuses, né, da mitologia grega romana. Então, ele até hoje ele é muito presente na nossa cultura, né? Principalmente nos estudos sobre a mitologia grega, que fala dos deuses gregos, né? Então, o mito é o quê? É uma narrativa de caráter simbólico e magético, quer dizer, da nossa imaginação. Ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas. Por quê? Porque ele passa de pai para filho e ele também faz parte de culturas, né? Então, ele segue alguns rituais também, né? Deixa eu passar o próximo slide para vocês. Então, nesse próximo slide, são os tipos de mito, tá? Então, nós temos vários mitos, né? Não só lá que é o mais famoso, que é da mitologia grego, romana, egípcia, mas também os mitos que são folclóricos, né? Nós sabemos que temos os mitos sobre o Saci, sobre a mula sem cabeça, sobre o caipora, e nós sabemos que eles não existem, que eles são só coisas, né? São seres fantásticos com poderes sobrenaturais, né? Que exerce
a força da natureza, mas que eles não existem, né? Porque até hoje nada foi provado nesse sentido. Mitos narrativos, então, são histórias fantásticas passadas de pai para filho. Então, ele vem desde a civilização antiga até chegar até nós. Tem os mitos de seres superiores e seus descendentes, que é o caso dos deuses gregos, Zeus, Hera, Eros, né? Afrodite e assim por diante. Ritos é o modo de se pôr em ação na vida do homem. Como? Esses mitos, eles trazem para a cultura humana de hoje, nas partes de cerimônias, danças, orações e sacrifícios. Então, muita coisa do que se faz hoje lá na cultura indígena, lá na cultura dos maias, né? Que são culturas muito, muito antigas, eles trazem esses mitos até hoje. Então, tem muitas cerimônias, muitos rituais que elas são usadas até hoje. Por quê? Por conta dos mitos que trouxe lá dos povos antigos. Então, vamos ver quais são alguns personagens da mitologia grega. Então, eu tenho Zeus, que é pai dos deuses, Afrodite, que é deusa do amor, Ares, deusa da guerra, Apolo, deus das artes, e Atenas, que é deusa da sabedoria. E vários outros, tá, pessoal? Tem vários outros. Então, agora nós entramos na primeira folhinha, né? Então, primeiro a gente teve uma introdução do que é mito, né? E agora eu vou ler essa parte para vocês, que ela tá muito ruim aqui na tela. Significado do mito. Narrativa de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Então, elas têm características humanas, mas elas se dizem até eternas, né? Apesar de elas serem humanizadas, não são seres que morrem, são seres eternos, né? Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada, como eu já acabei de dizer, né? Também é uma crença construída sobre algo ou alguém, é uma mitologia. Aqui tem como exemplo o mito da Fênix, que lá na Grécia Antiga dizia-se que a Fênix era uma ave muito grande, que ela é muito brilhante, que ela carregava pesos enormes, que ela podia carregar um elefante sobre o seu corpo e ainda voar. E que todas as vezes que ela morria, ela pegava fogo, né? Tinha uma autocombustão, pegava fogo, virava cinza, mas depois de algum tempinho ela se refazia, ela revivia das cinzas. E isso por muitas e muitas vidas, né? Diz o mito que ela viveu mais de 500 mil anos, né? Mito, tá, gente? Pejorativo. O que é pejorativo? Conhecimento inverídico, ou seja, um conhecimento que não é verdade, que não tem fundamento, tá? É o mito que o povo não aprecia música clássica, tá? Então, pejorativo, conhecimento inverídico ou sem fundamento. O mito de que o povo não aprecia música clássica. E aprecia sim, muita gente aprecia a música clássica. Então, isso é um pejorativo, tá? Relatos sobre fatos e tempos heróicos que normalmente carregam certo teor de verdade, né? Alguma coisa ali pode ser verdade. Então, é uma verdade construída de uma maneira tão superlativa, tão imaginária, que alguém pegou uma verdadezinha e colocou naquele personagem e fez dele um herói, um ser fantástico, maravilhoso, que não morre, que é lindo e que tem força e que tem poderes sobre a natureza. É por aí. Forma representativa de fatos ou ícones históricos idealizados pela literatura oral e escrita. O mito de Joana d'Arc. Tá, Joana d'Arc existiu, tá, gente?
Só que existe uma história em torno dela que é mito. Por quê? Porque nada se comprovou até hoje de que seja verdade, embora seja uma pessoa que viveu lá na França e que lutou numa guerra. Então, existem muitos fatos em torno dela que é irreal, que não condiz com a realidade, né? Expressão figurada, não real, de qualquer outra coisa. Uma alegoria. Alegoria. Modo idealizado de representar um momento, passado ou futuro da humanidade. Tá? Então, o que ficou claro aqui para a gente no que diz respeito a mito? Mito são narrativa de histórias em que os personagens são seres humanizados, né? Humanos, porém, são eternos, são dotados de força sobrenatural e perfeitos, né? Então, vamos lá. Após ler a definição de mito, responda. Pensando na sala de aula, nos gêneros que o professor já leu, né? Podemos dizer que iremos ler e estudar textos que narram que tipo de histórias? Quem são os personagens comuns nesse gênero? Do que eu estou falando aqui agora, né? Então, podemos dizer que iremos ler e estudar textos que narram que tipo de história? Então, que tipo que é? Como que chama esse gênero textual? Quem são os personagens comuns nesse gênero? Também acabei de falar, tá? Depois tem para vocês aqui um texto sobre Narciso, tá? Então, lá o título do texto é Narciso. Aí, essa história, ela está bem legível aí, né? E eu creio que também possa estar legível para vocês. Então, é a história de uma pessoa também lá da mitologia grega, que ele era muito vaidoso, que ele se achava o homem mais bonito da face da terra. Então, ele também dizia que ele não ia se apaixonar, porque imagina que ele ia se apaixonar por alguém, que ele era apaixonado por ele, né? Que ele se amava, né? Ele se achava muito, muito maravilhoso. Só ele era tão maravilhoso. Só que um dia ele encontrou uma ninfa, né? Uma ninfa que seria uma moça bonita, né? Linda, maravilhosa também, e que era apaixonada por ele. E o que ela tinha? Ela era linda, maravilhosa, só que ela só falava o final. Por quê? Porque o nome dela é Eco, tá? Então, ela só falava o finalzinho da palavra, né? E quando ele viu a Eco, né, essa ninfa, ele ficou encantado por ela. Ela é linda, maravilhosa, porém, ele disse para ela, não, eu não vou me apaixonar por você. Não, nada vai me tirar do meu caminho, né? Porque eu sou o máximo. Então, não tem para ninguém. E então, ele foi flechado pela flechinha do amor, né? Por quê? Porque o deus Eros ficou muito bravo do Narciso ter feito isso, né, com a moça, né? Então ele disse, eu vou castigar essa moça. E, aliás, eu vou castigar o Narciso, porque ele fez uma desfeita para Eco, né? E foi assim que quando o Narciso se abaixou lá para olhar a imagem dele no lago, inclusive eu tenho aí está ilustrando, né, o nosso slide, tem o Narciso olhando aí a água e ele se apaixona pela imagem dele, tá? Ele fica perdidamente apaixonado pela imagem dele e ele quer beijar a imagem dele, só que quando ele vai na água para beijar a imagem, lógico que a água se desfaz, né? Não tem como, ele vai beijar, faz aquela ondinha e a água fica, ele não vê mais, então ele fica ali dias e noite, tentando beijá-lo, né? Beijar aquela imagem na água, então ele não come mais, ele não bebe mais, e até que ele morre. E a Eco, que era apaixonada por ele, veio ali
no lago, né? Ver que ele estava ali morto e ficou com ele. Só que no dia seguinte, ele não estava mais ali. O corpo dele tinha se transformado numa flor, né? Que se chama, essa flor que se chama Narciso, que é a flor da noite, tá? Então, eu resumi para vocês a história que está aqui. Então, vocês vão ler tudo direitinho, porque nós temos o entendimento do texto, e aí vocês vão grifar lá no texto primeiro, para depois responder aqui. Então, qual é o título do texto? Muito fácil. Quem é o personagem principal, tá? É o principal, de quem a gente está falando aí agora. Só que existem também outros personagens que não é o principal, mas que tem. Então, vocês vão ver lá na questão 3, que tem, e vão colocar aqui os outros personagens aqui da história, tá? 4, como que era a personalidade do Narciso? Então, eu já falei que nós temos, assim, as características físicas, né? Bonito, feio, meu braço é curto, é grosso, sabe? Físico, que dá pra gente ver. E tem a da personalidade, que é a psicológica. Então, ele era muito belo, ele era bonito, mas que personalidade ele tinha, tá? Que característica de personalidade ele tinha? 5, de quem Narciso era filho? Também está aqui no texto. Porque Narciso acreditava que jamais seria flechado por Eros. Em sua opinião, que flechas eram aquelas? Então, leia lá no texto e vejam que flechas eram aquelas. Quem se apaixonou por Narciso? Cite algumas características dessa ninfa, né? Então, já está até dizendo aqui quem foi que se apaixonou, o nome dela. Vocês vão colocar aí o nome dela e dizer... as características dela, tá? Tanto física como psicológica, que é a personalidade dela. 8. Qual foi a reação de Narciso quando encontrou a ninfa? Que castigo Narciso recebeu por sua atitude com a ninfa, né? Então ele foi lá, deu um fora nela, né? E ele foi penalizado por isso. O que aconteceu com ele? Que castigo Narciso recebeu por sua atitude com a ninfa? O que aconteceu, né? 10. Em que flor Narciso se transformou? Então, até aí, né? É só ler o texto, engrifando, né? O nome do personagem principal, dos outros personagens. E fazer, tá? Em seguida, eu tenho ortografia. Então, nós vamos fazer a ortografia do S. O S no início da palavra. Então, nós temos aqui o saci, o sapo, o sapato. Muito fácil, né? O S no início da palavra. Agora, eu também tenho S antes de consoantes. Então, eu coloquei aqui para vocês o S antes das vogais, que seria aqui, ó, análise. Então, eu tenho o I e tenho o E, que são vogais. E o S, ele está aqui no meio, tá? Então, eu tenho aqui e tenho a dose. Não é doce, tá, gente? É dose. Então, como eu falei para vocês, então eu tenho análise, onde análise tem um I no começo. Deixei grande, tá? Então, eu tenho o S aqui no meio, e antes do S tem um I, que é vogal, depois do S tem um E, que é vogal. Dose tem um O antes e um E depois. Dose e análise. Vocês percebam que eu não falei o som do S, eu falei o som do Z, mas que eu escrevo com S, tá? Então, o S no meio de duas vogais é S, mas ele tem som de Z. Análise, dose, que é o que vocês vão colocar aqui na coluna do meio. Depois eu tenho antes das vogais, tá? Então, eu tenho aqui, ó, entre consoantes, que absurdo, ansiedade, tá? Então, eu tenho
Ele veio antes veio o B e antes veio o S. Então, vocês vão pesquisar mais palavras com o S que venha consoantes antes, tá? Também devo dizer que a regra, nós não podemos nunca, jamais começar nenhuma palavra com RR e com SS, jamais, tá? O SS, ele tá sempre no meio da palavra, né? Ou no máximo na final da palavra, nunca no início, tá? O RR é a mesma coisa. O S, ele, quando é dois S's, ele tem um S mais puxado, que faz passado, tá? Passagem, pássaro, tá? E o RR é o R bem forte, né? Dá o som de uma moto. Macarrão, né? Um som bem forte. E o início, que é o R brando. O rato, né? Deixa eu ver. Rio, riso, roupa. Então, toda vez que eu inicio é com R só, tá? Eu posso também ter no meio um R só? Claro que sim, tá? O RR só no final, tá? Macarrão, carrão, cachorro, que mais? Gente, pesquisa, tá? O RR no final. R com um R só no início, certo? Aqui tem palavrinhas para vocês colocarem dentro desse quadradinho, se vai um S, se vai um R, se vai dois S, se vai um S, tá bom? Então, vocês vão colocar aí nesse textinho. Depois disso, eu tenho três contos, aliás, 3 fábulas. Só que eu tenho só o início das fábulas. Aliás, de uma fábula só. São 3 inícios de uma única fábula. A fábula é a raposa e as uvas, né? Então, eu tenho o primeiro início do primeiro texto. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. No texto 2, a raposa e as uvas. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou-as comer e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como se tivessem as uvas muito altas e fosse muito difícil a subida. A raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Terceiro texto. Estava uma parreira carregada de uvas mais apetitosas e maduras. Cada cacho fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa. Como as não cobiçaria, começou a fazer esforços e diligências para alcançá-las, mas qual andavam muito altas. Gente, nesses 3 inícios de fábula, eu vou aproveitar, porque aqui está uma oportunidade muito boa para explicar para vocês o que é um pronome. Então, vocês repararam que não se repete muito a palavra aqui, né? Então, eu uso para não repetir as palavras, o pronome. Então, ela substitui o nome. Então, veja bem. Olha, lá na terceira versão. Estava uma parreira carregada das uvas mais apetitosas e maduras. Cada cacho fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa. Como as não cobiçaria? Esse as está se referindo a quem? As uvas. Então, para não colocar de novo, veio a raposa, olhou para a uva e achou a uva deliciosa. Então, como as não cobiçaria, então esse as já diz respeito à uva. A uva já não aparece mais aí.
como começou a fazer esforços e diligências para alcançá-las. Alcançá-las. Esse las, ele vem também substituindo a uva, senão eu tinha que escrever. E como a raposa não cobiçaria a uva, começou a fazer esforço e diligência para alcançar as uvas. Então, gente, como eu escrevi muita uva aí. Então, são pronomes, tá? Mas qual? Estavam muito altas. Então, eu aproveitei esse textinho para explicar para vocês lá na frente o que é um pronome. Então, na próxima atividade, é que vocês vão construir outro início para essa fábula, tá? Então, é só até ela ver a uva e tentar pular e alcançar. É só até aí, tá? Então, vocês dão um outro... Pega outras com outras palavras, use os pronomes para não ficar repetitivo, tá? E faz aí um outro início que não seja parecido, aliás, que não seja igual às três textos, porque, na verdade, eles são parecidos, mas não são iguais, eles querem dizer a mesma coisa, tá? Eles têm o mesmo sentido, mas eles não estão exatamente iguais, ok? Depois eu tenho o pastor e o lobo, que vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão ler a fábula, depois tem um espaço para vocês fazer o início delas. Vocês podem ver que já tem aqui embaixo o problema, né? Seria o conflito, e que tem a parte em que termina, tá? Então, já tem aí a parte que termina, tá bom? Lá no próximo slide, vamos ver. Olha, coloquei isso aqui para vocês para ilustrar, tá, gente? Olha que bonitinho. Análise dos recursos expressivos. Então, vamos lá. Leia as 3 fábulas. Então, tem as 3 aí. O lobo e o cordeiro, a formiga e a pomba, as árvores e o machado. Então, agora tem aqui também o lobo e o cordeiro que vocês ainda não leram. Depois tem a formiga e a pomba. Então, vocês vão ler os 3, tá bom? Aí, vocês vão analisar. A partir da análise dos textos, que são os 3 textos ali, agora que eu já acabei de mostrar, como são introduzidas as falas dos personagens? Como são introduzidas? Ou seja, como que é que eu conto, né? Como que eu faço para dizer que um personagem está ali falando, né? Então, eu estou falando de fala, tá? Como que faz? Aí a B, que recurso é usado para marcar as falas, tá? Então, é praticamente a mesma resposta, né? Que pontuação eu uso? Qual é o recurso que eu uso quando um personagem está falando? C, grife todas as falas presentes nos 3 textos. Então, vocês vão ter aí na folhinha de vocês, e vocês vão grifar, fazer um risquinho embaixo em todas as falas. Então, como que eu sei que é fala? Qual é o acento mesmo que eu uso? Será que é o travessão? Pense aí, tá? Agora vamos observar outro aspecto da linguagem utilizada nos textos. Observe o trecho abaixo. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaro, que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e picou-lhe o calcanhar. Então, nesse trechinho, o autor realizou os termos se e lhe, para não repetir a palavra caçador, não é mesmo? Esse é um recurso da língua portuguesa chamado pronome, e é muito utilizado para que o texto tenha fluência e não fique repetitivo. Localize, circulando no trecho abaixo, o pronome utilizado para evitar repetição da palavra machado. Então, vocês vão grifar nesse textinho que está aí em cima, nesse pedacinho aqui, ó, quais são, ou qual é, não sei se tem um, se tem 2, vocês é que vão olhar aqui, tá? Que é um pronome que está substituindo a palavra machado, ok? Aqui eu coloquei também o cachorro e o osso, né? Que é da fábula O Cachorro e o Osso.
e alguns pronomes, tem vários, tá? É só para vocês lembrarem de alguns, eu coloquei aqui do ladinho para vocês. Leia a fábula escrita por um aluno do 4º ano. Então, essa já é uma fábula que o aluno do 4º ano escreveu. Então, vamos ler. O cachorro e o osso. Havia um cachorro que estava sentado em frente a um açougue. O açougueiro viu o cachorro e ficou com pena do cachorro e deu um osso. O cachorro saiu contente para sua casa, pois iria enterrar o osso. O cachorro passou por uma ponte em que havia um rio de águas cristalinas. O cachorro sentiu sede, mas não queria largar o seu osso para beber água. Quando o cachorro olhou para a água, viu um outro cachorro com um osso maior do que o cachorro. Então pulou no rio, largou seu osso e tentou agarrar o osso do outro cachorro. No entanto, só abocanhou a água. Moral: o pouco que mata a fome é tão bom quanto o maior banquete. Tá? Essa é a moral. Há um problema nesse texto, não é mesmo? O aluno repetiu diversas vezes a palavra cachorro e tornou o texto muito repetitivo. Pensando na reflexão que fizemos acima e em tudo que você já estudou até agora, escreva o texto substituindo a palavra cachorro por outros nomes ou pronomes. Então, vocês vão substituir, tem vários cachorros, aí vocês vão substituir, tá? Então, vocês podem usar um pronome, um outro nome, né? Pode falar assim, olha, aquele animal, porque o cachorro é um animal, né? E usar os pronomes que tem aqui, né? Se, lhe, te, eu, tu, ele, ela. São exemplos, tá, gente? É só para esclarecer um pouquinho mais para vocês, tá bom? Bom, então é isso. Por enquanto são essas as atividades. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Porque eu tenho que fazer uma produção de texto. Então, as dicas que eu dou para uma produção de texto seria, primeiro, paragrafação, né? Eu preciso fazer um parágrafo, deixar um pouquinho mais longe onde eu vou iniciar, lá da margem, e colocar ponto final só quando eu terminar o meu pensamento. E como que eu faço isso? Eu separo por acontecimentos, né? Então, eu coloco um acontecimento em cada parágrafo. Outra coisa é acentuação, tá? Eu vou usar a vírgula para não ficar muito sem fôlego, né? Eu tenho que dar uma paradinha, tenho que dar uma pausada em acontecimentos, em itens, né? Que eu uso separação de itens, que eu uso a vírgula, para não ficar... quando eu escrevo um texto, eu escrevo para que outra pessoa leia. Então, quando eu não pontuo, a pessoa lê corrido, tá? Ela não consegue entender o texto sem a pontuação. Eu tenho os 2 pontos que indica que alguém vai falar, e eu tenho a travessão que ele sinaliza a fala daquele personagem, tá? Início de parágrafo sempre com letra maiúscula, nome de pessoas, nome de personagens com letra maiúscula. E olha, façam a letra cursiva, para quem consegue fazer bem. Bem bonita, com capricho, para que eu consiga ler, tá bom? Essas atividades precisam estar em ordem. Não deixa sujar essas folhas, tá? Faça com o maior capricho, porque tudo isso aí tá valendo nota, tá bom? E eu estou preocupada com a aprendizagem de vocês, tá bom? Então, eu sigo como se eu estivesse em sala de aula. Então, eu gostaria que vocês fizessem como se estivessem lá na minha frente, tá bom? Lá em sala de aula. Então, já eu volto para a gente terminar a parte de língua portuguesa, que agora, dali para frente, ela já não tem tanta produção, tá? Então, eu acho que essa parte é mais trabalhosa. Então, faz com carinho, com tempo, sossegadinho, tá? Sem pressa para brincar, sem pressa para fazer outra coisa, tá bom? Que isso é muito importante porque ela diz respeito à sua aprendizagem, tá ok? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.